Boa tarde. São 16h29 do dia 2 de julho de 2025, quarta-feira. Lookinho básico, tô aqui no quintal, tô descalça, fazendo aqui um underground, né, um aterramento. No entanto, eu tô com o celular, tô fazendo aqui esse vídeo e tem antena, né? No caso, eu tô com o celular, tem antena, tem Wi-Fi, então assim, não é completo, né? Porque você desmagnetizar, se distanciar de eletrônicos, antenas e todas essas questões que nos envolvem no mundo globalizado, a internet, as redes sociais, as notícias. Então, é preciso, acho que a saúde, ela chega uma hora que a gente não tem como escolher, a gente precisa fazer essa escolha de se escolher, de se cuidar, né? Com foco na saúde, com foco na qualidade de vida. Então, eu tô aqui, ó, tô descalça, tô com um vestidinho bem confortável e dormi algumas horas hoje à tarde. E é o meu sono, eu tenho esse costume, né? Desde criança eu tenho o costume de almoçar e não, apenas quando eu estudava à tarde é que eu não pude seguir esse costume desde criança, né? De almoçar e poder tirar algumas horas, alguns minutos, porque até 10 minutos de descanso com qualidade vale a pena. Não são sobre horas consecutivas, não são sobre horas de sono, é sobre o tempo de qualidade, né? Eu consegui dormir e isso é um bálsamo, né, para a saúde, porque a gente acaba se refazendo espiritualmente, energeticamente, fisicamente, psicológica, e afetiva, emocional, intelectual e espiritual, como eu já disse. E então, esses minutinhos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui como é que tá aqui. Eu não vou tirar, eu estava tirando essas plantas aqui, eu não vou tirar daqui, tá? Vou deixar ela crescer aí. Tem a luz verde, eu coloquei uma luz verde agora de noite. Quando é de noite, eu acendo uma luz verde. Aqui, essa daqui tá crescendo. Eu vou fazer uma poda quando ela estiver assim um pouco mais acima da minha cabeça. Eu vou fazer uma poda bem simples. Ali, ó. Ali, deixa eu ver. Aqui. Ali tá crescendo, então eu ainda não tô com condições de fazer a limpeza, né? Que eu sempre faço. Tem os matinhos estão crescendo ali, ó. É rápido, né? Rápido. Isso é um sinal de energia boa, né? É um sinal de uma energia boa. O verde, né? A cor desse verde não é um verde que não indica uma uma questão mais séria na parte energética do quintal, né? E por mais que as pessoas não acreditem nisso, isso não é sobre misticismo, ocultismo, isso não é sobre imaginação, delírio ou qualquer fantasia ou coisas inventadas da minha imaginação, na minha cabeça. É só estudar física quântica, né? E ondas sonoras, a velocidade da luz, do som, e as pessoas que são supersticiosas e ainda não estão esclarecidas o suficiente para entender certas pautas, né? Certas pautas de estudo, certos temas que a gente aborda, que a gente pesquisa, e eu não quero aqui me colocar numa posição de saber mais e nem menos do que ninguém, porque cada pessoa sabe, né? Cada pessoa tem conhecimento de causa na própria vida, e todos nós somos diferentes, né? Então, deixa eu ver aqui, 4 minutos. Então é isso, ó. Pegando um ventinho aqui no quintal. Não vou tirar essas plantas daqui, vou deixar crescer. E de noite eu ligo uma luz verde aqui.
Deixa eu mostrar como é que tá aqui a outra parte. Então, ó, aqui não dá pra... Eu não vou fazer essa limpeza aqui hoje. Tem que fazer essa limpezinha, ou talvez no fim de semana, né? É como eu disse, assim, aqui no quintal eu só gosto de fazer alguma coisa quando eu tô realmente totalmente despreocupada, que eu tô com tempo, quando eu tô com tempo, né? Então eu tenho que começar pela limpeza. Não vou trocar água, não vou trocar água não vou trocar água da caixa, só vou trocar lá pro final do mês, só lá pro final do mês mesmo. E é isso, ó. Vou agora mostrar aqui como é que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que tá aqui essa parte aqui. Aqui, ó. Então aqui, essa parte aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. Então é isso, eu tô aqui, ó. Aqui, como é que tá aqui? Tudo verdinho. Tudo verdinho, ó. Tudo verdinho. E pisar aqui um pouquinho nessa grama aqui, ó. Só uns minutinhos aqui. Só pra... Aqui, ó. E é isso, eu vou... Tem um gatinho ali. Tem um gatinho ali. Sempre tem gato aqui no quintal. E é isso. Olha aqui como é que tá aqui essa parte aqui, ó. São 7 minutos. Então eu tô aqui pegando um ventinho no quintal. Essa parte aqui, como eu disse, eu só vou... Quando ela crescer mais um pouquinho, eu vou fazer uma poda. Quando ela estiver um pouco mais acima, o céu tá limpo. Então, estou aqui bairro de Fátima, Fortaleza, Ceará, Brasil, Fortal City, Ceará, Brasil. Hoje estamos com 29 graus. Hoje não foi um dia daqueles quente, né? E tá aqui, o céu tá limpo. Céu tá limpo. Oito minutos de vídeo. Ó, por é que eles passam? O gato ali, ó. Deve ser dessas casas pro lado de lá. E é isso, 8 minutos de vídeo, pegando aqui uns minutinhos no quintal. Olha aqui, como é que tá aqui, verdinho, tudo verdinho, ó. Eu não sei que planta é essa. Não sei que planta é essa. Mas eu sei que todas as sementes das coisas que eu compro, de fruta, tudo que eu compro, algumas coisas eu coloco no lixo. Apesar de que existe uma possibilidade de fazer jogar nas plantas, né? Fazer aquela mistura, secar, triturar e fazer tipo o substrato. Mas eu ainda não estou assim educada, evoluída nesse nível, né? Pretendo, né? Eu pretendo não fazer o lixo orgânico ser jogado lá fora. Eu queria que é uma maneira de aproveitar, nem que seja nas plantas, no substrato, tipo casca de ovo, né? A gente tritura, passa o liquidificador com água, então joga nas plantas, borra de café.
casca de planta, o papai, né? O papai, quando a mamãe ia fazer a comida, isso depois que o papai se aposentou, né? Depois que o papai se aposentou, quando a mamãe ia fazer a comida, né? E ela sempre gostou de usar muitos legumes, frutas. Aqui em casa tinha um pé de goiaba antigamente, só que a gente tirou porque na época que meu pai ele andava armado, aí quando ele bebia mais um pouquinho, ele chegava no quintal atirando no pé de goiabeira, né? Aí depois a gente teve um pé de acerola. Era um pé de goiabeira pro lado de cá. Ele atirava, era um pé de goiabeira pro lado de cá. Aí ele bebia mais um pouquinho, ele se estressava, ele vinha. Agora sim, ele tinha muita responsabilidade porque ele sempre treinou, né? Lá no Caça e Pesca tinha um clube de tiro, que eles jogavam os discos, né? E aí ele treinava tiro, aquela coisa. Então, assim, eu nunca tive medo de arma, porque meu pai, pelo menos, assim, ele sempre usou com muita responsabilidade. Quando ele queria treinar, ele vinha pro quintal, com toda a segurança. Mesmo até quando ele bebia mais um pouquinho, né? E ele atirava aqui nos pés de goiabeira, mas era de forma muito responsável. Eu nunca presenciei uma irresponsabilidade do meu pai com a arma na mão. Né? Então, eu não acho que é por isso que eu não tenho medo de pessoas responsáveis ter porte de arma. Eu tenho medo das pessoas irresponsáveis com porte de arma. Então, assim, isso é um assunto bem complexo, né? Porque nem todos que têm porte de arma estão aptos tanto na questão física, quanto na questão mental, como na questão dos psicotécnicos, né, para poder ter um porte de arma. Eu não quero ter arma, eu não quero ter arma. E assim, é um assunto bem complexo, bem polêmico. Então, a gente começou falando de planta, né? E aí, aqui a gente tinha um pé de acerola. Então, quando a mamãe ia cozinhar, o papai pegava todas aquelas, ele cortava as cascas, né, que ele descascava. Se a mamãe ia fazer um doce, ele ia lá, raspava o coco, né, ele fazia o coco ralado, ele que ralava, porque ele que tinha força. Na hora de cortar as verduras, ele que cortava, ele pegava as verduras, né, as cascas das verduras, cortava bem pequenininho e jogava nas plantas. E a gente tinha um pé de acerola. Aí quando eu saía mais cedo da faculdade, ali do prédio ali do CH, né, ali do prédio da biblioteconomia, que é ali perto da reitoria, na Benfica. Aí, quando eu tinha um intervalo bom, ou quando eu saía mais cedo, sempre vinha tomar um cafezinho com leite com eles aqui. E aí eu chegava, ele tava nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui que tinha um pé de acerola. Ele tirando com um negócio bem artesanal que ele colocava no pescoço. Eu me preocupava porque ele pegava a escada para fazer isso. Eu tinha medo que ele caísse, né? E aí, ele de tardezinha era a hora dele colher as acerolas para o suco das meninas, né? O suco das meninas, porque o suco, que a mamãe sempre fazia suco, né? Com essas acerolas. E aqui no quintal nós não temos nenhuma frutífera. A gente nunca. Todas as coisas que eu plantei, ou as sementes somem, ou enfim, ninguém sabe o que é que acontece, né? Eu não posso provar, então eu não sei o que é que acontece. Tudo que eu planto tem um problema, ou a cava tira as sementes, ou quando alguma coisa nasce, a planta nasce, alguém vai lá e arranca. E aí, peça a Deus que um dia eu consiga, né? Um dia eu consiga plantar e colher. Plantar e colher o que eu planto, né? Plantar e colher o que eu planto, porque tem muita coisa que eu tô colhendo que não foi eu que plantei, não, viu? Até o próximo vídeo. Tem muita coisa que eu tô colhendo, assim, que aliás que eu não estou colhendo de tudo que eu plantei, que eu não plantei. Muitas coisas que eu tô colhendo, não. Mas, enfim, mas eu tô falando isso em outro sentido, tá? Não é sentido
deturpação e nem de questões pejorativas. Até o próximo vídeo.